orar e aí depois eu leio o Salmo 27. Combinado, bora. Tá. Espera aí que eu vou colocar assim, ó. Mari, então pode começar a gravação. Bom dia, mulheres todas do YouTube, mulheres que estão aqui. Hoje nós estamos começando essa manhã aqui em Brasília, friozinho, e certamente você deve estar acessando esse conteúdo para receber uma palavra de Deus. E hoje, para essa oração inicial, eu quero compartilhar uma missão que me deram ontem à noite. Ontem à noite, várias crianças estiveram na conferência Modeladas, e eu recebi aqui vários pedidos de oração das crianças. E aí eu pedi para a Eneida começar a orar hoje com vocês, para vocês fazerem parte dessa minha missão. Para isso, eu queria que você colocasse sua mão assim, se você puder abrir a sua câmera ou está aí comigo. Levante sua mão aí para poder fazer um sinal de que eu estou com você e a gente vai abençoar os desenhos, as falas, os pedidos. Gente, a maioria dos pedidos é sobre a família, sobre casa. E as crianças estão aqui intercedendo, pedindo intercessão pela família. E nós aqui somos uma reunião de mulheres. Muitas mães estão aqui. E muitas de nós temos a clareza do poder da oração das crianças. Então, eu queria te chamar para poder fazer parte desse momento de intercessão pelos desenhos, pelas falas. Ó, muita coisa aqui. Ó. Eu vou levantar um pouquinho assim para você poder visualizar e a gente poder orar por esse dia. Tá bom? Feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia 18 de julho. Obrigado por esse ajuntamento de mulheres aqui no ao vivo, essas mulheres que acessam pelo YouTube. Obrigado por cada criança que passou ontem na conferência Modeladas em Hombridade e ali, junto com todo o time CN Kids, pôde ser ministrado e produziram, Senhor, não só desenhos, frases, mas expectativa de respostas. Nós sabemos o quanto o Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor. E nessa manhã nós clamamos o teu nome para que o Senhor se revele a cada criança, Senhor, que colocou palpavelmente aqui o seu coração por meio dessas artes, dessas produções. Pedimos que o Senhor visite a cada família, que o Senhor guarde o destino de cada uma delas, que o propósito para o qual nasceram possa, ó Deus, ser preservado até que se cumpram. Ó Deus, obrigada por essa manhã, nós consagramos o nosso coração, nossas emoções, consagramos o nosso tempo, que seja um tempo aqui juntos, em que a tua presença nos abrace. Ó Deus, assim como o Senhor tem a tua mão estendida para cada desenho desse representando cada criança, que a tua mão estendida também, Senhor, seja sobre a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui e essas que estão sendo levadas a acessar esse conteúdo. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com a gente. Consagramos, ó Deus, o dia de hoje em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Obrigada, tá? Vou lá falar com o Rafael, o coordenador que me entrega, ó. Povo aqui. Coisa mais linda. Não é uma coisa mais linda? Isso aqui, coração das crianças. Parece desenho, mas é coração. Eneida, eu faço o que agora? Eu leio? Ou não? Já acabei. Agora é Salmo 27, pastora. Bora lá. Minha tradução é a tradução à mensagem, tá? Então, talvez você não tenha essa tradução aí, mas você vai poder acompanhar esse salmo tão lindo que Deus vai falar ao seu coração, que diz assim: luz, espaço, vida. Isso é o eterno. Como ele é ao meu lado, sou destemido, não tenho medo de nada nem de ninguém. Com ele ao meu lado, sou destemido, não tenho medo de nada e nem de ninguém. As gangues me perseguem, prontas para me comer vivo, mas aqueles brigões tolos vão para o chão. Quando cercado, fico calmo, feito um bebê. Mesmo quando todo mal vier sobre mim, mantenho-me tranquilo. Peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa, que eu possa viver com ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei sua beleza e estudarei os seus pés. Esse é o único lugar calmo e seguro nesse mundo turbulento. A fuga perfeita para bem longe da agitação. O Eterno me põe
muito acima de todos os que tentam me derrubar. Na sua casa me apresento com hinos que fazem tremer o chão. Canto canções que falam de Deus. Componho músicas para o Eterno. Ouve, ó Eterno. Estou chamando com toda a minha força. Sei bondoso para comigo. Responde-me. Quando meu coração sussurra, busque Deus. Todo o meu ser responde, agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim. Tu sempre esteves por perto para me ajudar. Não vires as costas para mim agora. Não me deixes de fora, não me abandones. Tu sempre mantiveste a porta aberta. Meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Diga-me qual é a tua estrada, ó Eterno. Conduza-me por uma rua bem iluminada. Mostra os meus inimigos de que lado estás. Não me atire aos cães, aqueles hipócritas que estão querendo me pegar, contaminando o ar com as suas ameaças. Tenho certeza agora que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o Eterno. Animem-se, não desistam. Repito, tenham esperança no Eterno. Amém, bonitas? Coisa Amém. linda esse texto, hein? Marca aí na tua Bíblia as coisas que chamaram essa atenção. E agora, Eneida, o que eu faço? A Eneida vai me conduzir. Vou ler aqui, pastora, Então vai. vou ler o texto de hoje. Então, o tema é a superação do medo. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Êxodo 3, versículo 12. Diz assim: todos nós enfrentamos momentos em que o medo e a insegurança nos paralisam, assim como aconteceu com Moisés. Ele faz essa pergunta para Deus: Deus, quem sou eu para ir livrar esse povo? Êxodo 3, 11. Será que você está se perguntando: quem sou eu para ser o próximo deputado distrital? Ou o próximo senador? Quem sou eu para ser o dono dessa instituição? Quem sou eu para negociar 1 milhão ou 10 milhões de reais? Quem sou eu para comprar essa fazenda? Quem sou eu para pedir essa moça em casamento? Quem sou eu para educar os meus filhos? Quem sou eu para trazer a provisão à minha casa? Todas as vezes que nós permitimos que o medo entre na nossa vida, nós damos uma liberação para alguém nos invadir, para um invasor entrar. O medo tem o poder de nos paralisar, mas quando permitimos que isso aconteça, abrimos espaço para que os invasores tomem conta das áreas que Deus nos confiou. A omissão pode trazer grandes consequências. Assim como Moisés, precisamos ouvir a voz de Deus, nos lembrando da nossa identidade e do propósito que ele nos deu. Muitas vezes, o medo nos faz querer nos esconder ou fugir, mas o Senhor nos chama para confiar nele e enfrentar as batalhas que levam o nosso nome. Seja qual for o medo que você está enfrentando, lembre-se de que Deus já confiou em você e Ele está ao seu lado para capacitá-lo, fazendo-o superar qualquer obstáculo. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Quando confiamos no Senhor, somos fortalecidas para vencer o medo e caminhar rumo à missão que Ele nos deu. Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia, de novo. Vamos lá, bonitas. Estou aqui, sabe em quê? Em Êxodo 3. Olha só o que diz no versículo 11, na minha tradução, a mensagem, tá? Diz assim, Moisés retrucou, mas por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Aí Deus responde, eu vou com você. E a prova de que fui eu quem enviou, será essa. Depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo, nesse monte. Quero falar duas coisas importantes desses dois trechos que eu li. Mas você tem certeza que sou eu?
Mas por que eu? Pergunta Moisés. Aí Deus fala, eu estou com você, eu vou com você. A gente já tem falado algumas vezes aqui nos nossos encontros a respeito do medo, né? Essa semana a gente já falou sobre ele. E eu acho que desde que a gente foi ministrada pelo entendimento do medo e da gente poder vencê-lo e saber que medo é a confiança no Deus errado, a gente consegue responder: quem sou eu? O Brito, você já olhou? A gente falou sobre isso essa semana também, que Deus vai colocar na nossa mão missões que a gente pensa que não dá conta e parece que a gente tem medo de assumi-las. E eu quero reforçar isso. Quero dizer que a superação do medo está muito mais diante da sua fé do que da sua incapacidade. Quando a gente pensa no medo, né, e depois daquela ministração do medo dessa semana, a Djane trouxe uma reflexão interessante, que todas as colocações que vocês colocaram lá no nosso grupo do WhatsApp a respeito do medo, nenhuma delas aconteceu ainda. Eu coloquei lá, o meu medo é medo da solidão. Eu estou sozinha, por acaso? Quantas pessoas eu estou aqui, Neida? Comigo? Vê aí. Eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu tenho pessoas em volta de mim, eu tenho aqui agora 80 mulheres. Eu tenho solidão, bonita? Não, ela não existe. O medo faz uma realidade antecipada daquilo que nem vai acontecer. E hoje, a ministração do dia 18, que a bispa nos traz, a bispa Dirce, ela diz assim, que a gente precisa olhar para quem a gente é. E a gente poder saber que todas as vezes que a gente tem clareza daquilo que a gente consegue transitar, mesmo com medo. Aí ela fala uma coisa tão importante, gente, que o medo não é só uma sensação, é uma habilitação, uma permissão de algo que vai entrar na nossa vida. Todas as vezes que nós permitimos que o medo entre na nossa vida, nós damos uma liberação para alguém nos invadir, para o invasor entrar. O invasor da insegurança, da incredulidade, da incapacidade. Tudo isso a gente traz junto com o medo, porque o medo não vem sozinho. E aí ela continua aqui no outro parágrafo, dizendo que muitas vezes você e eu, a gente pode estar paralisada por causa do medo. E o medo, ele não faz parte do repertório, do dicionário de Deus. O dicionário de Deus diz assim, ser forte e corajosa. Nesse texto que Moisés, aqui, Êxodo 3, e Moisés está conversando com Deus, ele fala, eu estou com medo, né? Eu não consigo, eu vou sozinho, por que sou eu? E aí Deus fala assim, eu vou com você, bonito, fica tranquilo. É o que Deus está falando hoje com a gente. Fica tranquila, bonita. A gente vai junto para isso, esse lugar onde você ainda nem pisou e acha que não dá conta. Mas, gente, eu aprendi uma coisa numa loja. Um dia eu queria muito um produto. Vê se você já viveu isso aí. Eu queria muito um produto e eu cheguei dentro da loja e eu perguntei à vendedora e vi que ela não estava a fim de trabalhar naquele dia. Sabe aquele dia que a gente vai para o trabalho, mas não quer trabalhar? Eu sei, porque eu, às vezes vivi isso. Ela me respondeu assim, não tem não. Nem se mexeu. Eu falei assim, ai, moça, queria tanto. E ela, não tem. E ela, tipo assim, se lixe. Eu falei assim, você pode me dizer onde que fica normalmente esse produto? Ela falou assim, olha, fica ali. Gente, fui lá catar. Adivinha? Achei. Fui lá nela. Obrigada, tá? Tu me ajudou muito. Obrigada, achei. Sabe o que eu aprendi com isso? Que o medo não vai dizer aquilo que eu estou vendo que não é. Assim como, às vezes, eu vou para uma loja, quero uma coisa e eu não quero não. Gente, eu tenho muita dificuldade com não, especialmente se eu tenho clareza do que é. Você também? Mas não é assim, não da teimosia, não. É o não assim. Você tem clareza que Deus vai te dar um treco, que você precisa daquele negócio e você está determinada a tê-lo. Aí a vendedora diz que não tem. Não tem para quem? Para outro cliente. Para mim, não, vai ter. O medo é a mesma coisa. O medo não pode te dizer quem você é. Você precisa ir lá e cutucar lá a prateleira até achar a sua coragem. E talvez você nem ache,
mas vai a si mesmo. Eu estava pensando ontem, quando eu estava lendo esse texto, esse material, lendo esse conteúdo, eu lido, gente, com crianças com dificuldade de aprendizagem para ler e escrever. Eu sou psicopedagoga e eu amo pegar criança que não sabe o letramento. E eu vibro com elas a cada momento de vencimento, assim, cada conquista, de uma sílaba lida, de uma escrita da letra. Sabe o que eu aprendi nesses 20 e tantos anos de profissão em psicopedagogia e dificuldade de aprendizagem? Que eu preciso, primeiro, antes de fazer o letramento com a criança, tratar a mãe. Olha isso. Eu tenho que tratar você, bonita. Sabe por quê? Eu descobri que as crianças que vêm para mim com dificuldade, elas estão abraçando a emoção errada da mãe. Uma ansiedade para a criança ler, uma dificuldade que ela tenha, a mãe tenha, numa situação de separação que ela está vivendo. Às vezes a questão financeira está afetando, às vezes é o medo que não existe. Aí eu descobri que, primeiro, eu preciso atender a mãe. Pensa, o meu alvo é criança, mas eu tenho que olhar os medos da mãe e dizer, bonita, olha, eu conto com você para a gente poder fazer o seu filho ler, mas a gente vai ter que descartar esses seus medos, porque ele está ansioso por causa de medos que ele nem sabe o nome, porque você está numa atmosfera de insegurança que ele está abraçando, mas ele nem sabe o motivo. Então vamos junto, eu estou com você, a gente vai estar junto nesse processo, vamos junto, você não vai estar sozinha. Ô, gente, se você tem uma amiga, alguém que está vivendo um lugar de medo, essa frase é como um remédio assertivo. Quando você diz, você não está sozinha, não, dá aqui a tua mão, a gente vai junto, eu também estou com medo, a gente vai com medo junta, bora junta com medo. E aí, essa força que você tem, às vezes tão pequena, fortalece a outra. Aí, quando essa mãe entende que juntas a gente vai caminhar, gente, o letramento da criança é 3, 2, 1. Ela começa a se perceber capaz. Aquela pergunta é: quem sou eu, tia Leia, para ler? Quem sou eu para escrever? Acaba. Aí ela vai e fica letrada, né? Lê tudo, lê outdoor, lê bula de remédio, lê tudo. Aí eu pergunto assim: quem foi que te ensinou a ler? Já sabia, eu aprendi sozinho. Ah, gente, não é delícia? É tão maravilhoso a força que essa criança tem dentro de si que ela não me vê como ajudadora. Não me vê que a mãe me chamou para viver aquilo ali. Sabe o que é o nome disso? O lugar certo da coragem. Eu e você, a gente é como essa criança que está, às vezes, em dificuldade de ler e escrever. Quando as coisas acontecem, ela nem se lembra que ela era uma covarde. Quando você pisa no seu lugar de coragem, você esquece do quanto frouxa tu eras. Você esquece. Eu, pastora. Não, aí eu falo assim, bonita do céu, você lembra que você me procurou e era assim, sabe, pastora, eu nem me lembro mais. Olha que coisa especial. É isso que a ministração de hoje está dizendo. A gente não vai se lembrar do tempo do nosso medo, da nossa insegurança, e nós vamos pisar naquilo que Deus nos chamou para ser. E olha só o que diz aqui no segundo parágrafo. Assim como Moisés, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nos lembrando da nossa identidade e do propósito que ele nos deu. Muitas vezes o medo nos faz querer nos esconder, fugir, mas o Senhor nos chama para confiar nele e enfrentar as batalhas que levam o nosso nome. Deixa eu te falar sobre batalhas que levam o nosso nome. Sabia que é possível que eu e você a gente esteja carregando um peso que não é seu? Que é do marido, que é do filho, que é do neto, que é da vizinha. Às vezes a gente ouve uma narrativa, uma situação tão pesada que a gente carrega para nós. Deixa eu te dar uma ministração libertadora. O seu nome é esse aí que você assina. E sobre o seu nome, existem coisas específicas, sob medida, que cabem em você. No seu número espiritual, Deus deu para você, delegou a você, coisas específicas. Para que é que você quer botar o sapato da outra se não cabe no teu pé? Para que é que quer botar a roupa da outra se o tamanho dela é menor e o seu é maior? Não cabe.
E eu quero chamar a sua atenção para isso. Tem batalhas que você talvez esteja enfrentando, que é do teu marido, entrega para ele. Só ora. Não precisa ficar sem dormir, não precisa ficar apavorada ou com dificuldade, não. A criança não sabe ler. Ô, gente, o problema da criança não é teu. Você, como mãe, vai ajudá-la orando, incentivando, mas essa dor é dela, ela precisa diluir. E quando dilui, é tão maravilhoso. Você tem batalhas que você precisa enfrentar que levam só o seu nome. Deixa eu te falar, já é coisa pra caramba. E tu ainda quer levar o do outro, da vizinha. Olha, meu pai, ele era extremamente sensível e ele adorava assistir o da Atena. Gente, eu proibi meu pai de assistir. Sabe por quê? Na hora de dormir, ele falava assim, orava e orava por todos os lugares e coisas que ele lembrava do Datena. Senhor, abençoa aquela criança que foi assassinada, a família daquela criança que foi assassinada. Senhor, abençoe aquela família que foi assaltada. Olha, era um lamento, a oração, que eu falei assim, não, pai, para. Não quero orar mais com você, não. Era uma oração, gente, que trazia a dor do outro. E ele falava assim, mas a gente tem que interceder para os bichinhos ficam lá sofrendo. Eu acho que a gente tem que ser intercessora. Eu acho que a gente tem que orar por aquilo que Deus nos levanta para orar. Agora, não fica arranjando pauta que não é tua, não. Não, você não vai ter gerência. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Meu pai morava no Rio de Janeiro. O negócio aconteceu no interior de São Paulo. Meu pai sofria. E eu falava, pai, não dá mais não, vamos ter que tirar esse canal de você. Ô, gente, as notícias que são dadas de fake news, de atrocidades, elas estão ali para capturar a sua atenção e tirar você do foco do amor, da bênção, da gratidão, da coragem. Hoje, o tema do nosso coisa é supere o seu medo. Como? Alimentando com Datena? Gente, me poupe. Não, vai alimentar com a palavra, ouvir o podcast do bispo, do teu pastor, de um louvor. Não vai ficar enchendo sua cabeça de programa que só tem atrocidade, não. Você precisa de conteúdo para poder entrar nessa batalha que leva o seu nome com ferramentas certas. Então, eu quero ministrar sobre a sua vida, o seu tempo com qualidade, abençoado, ouvindo aquilo que traz vida e não morte. E no final, a bispa fala assim, se lembre que Deus já confiou em você e Ele está ao seu lado para te capacitar, te fazendo superar qualquer obstáculo. Não é na força do seu braço, não é porque você é bonita, embora eu te chame de bonita, embora você seja, não é por isso. É porque Deus trouxe para você e te falou, eu confio em você, bonita, eu vou com você, vamos juntos. Como ele disse aqui no texto de Moisés, fica preocupada não, a gente vai junto. Pastora, recebi uma proposta de uma promoção, mas estou com muito medo. Aí eu vou lá naquela teoria da Dijane. O medo nem aconteceu, a situação ainda nem é nossa. Para que a gente está traindo para nós? Nosso é a confiança de quem Deus é. O medo, ele reside em você e não na circunstância. A circunstância não tem medo, não é medo. O medo não está lá, está dentro de você. E em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero liberar sobre a sua vida a bênção da superação de uma mentira que muitas vezes o seu medo se sustenta. Amém? Olha a oração de hoje. Senhor, me ajude a superar o medo que tenta impedir me impedir de cumprir a sua vontade. Que eu possa confiar no Senhor, sabendo que já me capacitou para a missão que o Senhor me deu. Me fortalece, me dá coragem para enfrentar cada desafio com fé. Amém? Amém, bonitas? Hoje eu quero que você ore por coragem. Você orou junto comigo, com os meus desenhos aqui, com a minha missão de orar por cada criança que colocou aqui os seus pedidos. Agora é a hora da gente entregar ao nosso Deus o nosso conteúdo. E o conteúdo de hoje é a fé e a coragem. Eu não quero que hoje você pense em medo, não. Eu quero que você pense em quem Deus está falando que você é. Quem sou eu para ter isso que eu estou tendo? Quem é você? Deixa eu te responder isso, que a bispa começa essa ministração de hoje. Você é a filha do Deus Altíssimo. Você é uma filha parecida com o seu pai. E onde ele colocar você, você vai prosperar. Essa é uma promessa.
O Salmo 1 diz que você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria. E tudo, sabe o que é tudo? Tudo que você fizer prosperará. Essa é você. Quem é você para poder ter isso? Você é essa mulher, que é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar juntas para que as ferramentas, as atribuições do céu venham sobre nós. Que a gente se apodere de um tempo em que a gente fale muito mais do céu do que da terra. Que a gente não foque no nosso medo, mas a gente foque em quem Deus é para nós. Focar na companhia do nosso Deus. Quando o Senhor vai com você em algum momento, algum lugar, algum desafio, algum problema, quem Ele é para você? Ah, Ele é meu amigo. Ele é aquele que me fortalece. Ele é aquele que me abraça. É isso que o Senhor quer que você saiba que você é. Você é fortalecida pela presença. Então, nessa manhã, eu queria que você olhasse para o céu, olhasse para o alto, olhasse para o nosso Deus. Porque a superação do seu medo vai estar de acordo com a tua fé, com aquilo que é uma ferramenta celestial. Senhor, muito obrigada pela certeza que podemos superar todo medo. Não por nós, Senhor. Não pela capacidade ou pelo que sabemos, mas porque confiamos na tua mão poderosa nos conduzindo. Obrigada, Senhor, pelo cuidado e teu amor. Obrigada pelo jeito que o Senhor tem com cada uma de nós, do jeito que o Senhor fez. O jeito que o Senhor se revela ao meu coração é diferente como o Senhor se revela a Eneida, a Jane, a Luana, a Mariana, a Auri. Cada uma de nós temos um jeito específico de vermos a tua mão poderosa em nós, e nós somos gratas, porque o Senhor respeita o jeitinho de cada uma de nós. Obrigada por essas 80 e tantas mulheres aqui no ao vivo e todas essas outras que estão acessando esse conteúdo. Que cada uma de nós nessa manhã olhe para o céu, olhe para o alto e vejam as ferramentas, vejam os acessórios, vejam as armas espirituais sendo entregues para a gente poder superar esse lugar mentiroso que muitas vezes o medo nos coloca, nos paralisa. Senhor, aquelas que estão paralisadas desde o início do ano, com medo de sair de casa, com medo de enfrentar as coisas, com medo, Senhor, de enfrentar uma conversa tensa com seu chefe, com medo, Senhor, de falar algumas coisas na mesa. Senhor, que nessa manhã o Senhor dê para cada uma de nós os recursos necessários para enfrentarmos o medo e vencê-lo. Obrigado pelo teu cuidado e o teu amor e pela confiança que o Senhor tem em nós, nos dando missões. Missões acima, às vezes, do que a gente imagina que pode alcançar. O Senhor nos deu, a mim e a Neida, essa missão de estarmos todos os dias, 5h30 da manhã aqui. Parecia tão difícil, Senhor, para mim, para o meu coração, acordar cedo, vir para cá, falar o quê? Dizer o quê? Mas quando a gente pisa e quando a gente diz sim ao céu, todas as armaduras, as parafernálias que precisamos para essa missão, o Senhor nos dá. E é tão leve, Senhor, quando o Senhor vai com a gente. É tão especial vir para cá cedinho e nos encontrarmos e ouvirmos a tua voz juntas. Ouvirmos, ó Deus, palavras. Muito obrigada. Muito obrigada. Que o Senhor esteja fortalecendo os pés de cada uma de nós nesse dia. E tudo que a gente fizer, a gente tenha confiança, coragem, que o Senhor está com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Deus te confiou coisas e Ele quer certamente ver você transitando na confiança nele e não em nós. Amém? Bonita do YouTube, beijo grande para você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Beijo.